Quero cumprimentar a mesa, na pessoa aqui do Juvenal, mas sintam-se todos cumprimentados, abraçados, um abraço caloroso lá do estado do Ceará, de onde eu venho, né, parabenizar aqui as mulheres, né? Eu sinto falta de mais mulheres aqui na mesa, né? Tivesse mais mulheres, cadê a representação do Paraná feminina, né? Seria interessante. Não quero tirar o seu lugar. Bom, meus amigos, minhas senhoras, senhores, eu não perdo o costume, Juvenal, de falar de pé. E já que nós temos mais do que uma apresentação, na realidade seria um curso, né? E eu venho lhes falar como professor. E como professor, a gente costuma ficar andando, né, para não deixar o pessoal parado. Nós vamos até umas 18 horas, mais ou menos, e vou deixar um tempo, tá, para as perguntas, as participações, né, que enriquecem bastante o conteúdo de qualquer apresentação. Nosso tema de hoje é Estatuto Sindical. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Há quanto tempo os estatutos de vocês não são revistos? Quem tem estatuto que não é revisto há mais de 5 anos aqui? Todos são recentes? E os que são recentes se basearam em que estatutos? Os outros eram recentes, porque muitas vezes o sindicato se forma e aproveita um estatuto já pré-existente de uma outra categoria, às vezes de uma categoria parecida, né? Faz uma cola, né, de outros estatutos. Pois tenham cuidado que esses estatutos, muitas vezes a fonte originária é uma fonte que já tem vários vícios, tem vários erros. Nós tivemos a Constituição de 1988 e, apesar da Constituição já estar com o quê? 30 anos, né, 29 anos, ainda tem muitos estatutos que possuem dispositivos, artigos, regras de antes da Constituição de 88. E são estatutos que apresentam várias falhas. E mesmo dos estatutos mais recentes, também tem estatutos que merecem passar por uma reforma, uma adequação, uma modernização. É muito aconselhável que o sindicalista converse com seu advogado, seus advogados, para fazer mais uma revisão do estatuto. Muitos desses problemas só vão surgir, só vão estourar lá na época de uma eleição sindical, quando aparece uma oposição dentro da base. Então, é preciso, de logo, já estar de olho nesses problemas. E mesmo que não haja uma oposição na direção, mas vai haver algum momento na vida, mais cedo ou mais tarde, que alguém vai questionar o ato da diretoria. Às vezes em uma assembleia, às vezes em uma provocação dentro da direção, através de um documento escrito. Boa parte desses problemas vão parar onde? No judiciário. Outras vezes começam no Ministério Público, levam as questões para o Ministério Público, ele vê se resolve, se não resolver, vai ao judiciário. Muitas vezes também isso dá intervenção na entidade sindical. Quem não gosta de intervenção é quem está na diretoria. Quem está, obviamente, não gosta de intervenção. Mas quem está fora da diretoria, não raramente, gosta que o Estado venha e intervenha na organização sindical. E existe uma proibição de intervenção e interferência do Estado na organização sindical. É um dispositivo constitucional, um direito fundamental, tanto do sindicalista quanto da entidade sindical. No entanto, a liberdade não é absoluta. Não existem liberdades absolutas em um Estado democrático de direito. Todos nós estamos dentro de um ordenamento. É esse ordenamento que dá uma ordem social, uma ordem à sociedade. E que imagem o movimento sindical tem, que imagem o movimento sindical quer construir nos próximos anos? Estamos passando agora por uma dificuldade, já foi falado aqui várias vezes nas palestras que me antecederam, mas nós estamos passando realmente por uma dificuldade, um desafio muito grande. Na realidade, eu lhes digo, se hoje o Congresso Nacional
dissesse assim, o projeto de reforma trabalhista na íntegra, ele vai parar, não vai mais ter nenhuma reforma trabalhista. Mesmo assim, e este seria o melhor dos quadros atualmente, sob o ponto de vista trabalhista e sindical, mesmo assim creiam que os efeitos destes últimos meses ficarão e o movimento sindical vai precisar se reconstruir. Ele precisa se reconstruir. Alguns pontos, alguns detalhes vão ser refeitos. É melhor que esses pontos sejam refeitos pelo próprio movimento sindical do que por gente externa ao movimento sindical, entre os quais o Estado. Vocês sabem muito bem que as boas práticas sindicais não são divulgadas. Uma culpa do próprio movimento sindical, que era para publicar, tornar públicas as boas práticas. Os sindicatos têm boas práticas sindicais e não são devidamente divulgadas. Agora, as más práticas sindicais, a imprensa faz questão de divulgar aos quatro ventos as más práticas sindicais. E dão a impressão de que as más práticas sindicais são a regra, é o que ocorre de costume. E nós sabemos também que as más práticas constituem exceção. Então, nosso tema é Estatuto Sindical, mas, durante a explanação, obviamente, precisaremos ilustrar com situações fáticas e várias questões que ocorrem paralelamente aos estatutos sindicais. Muitos dos conflitos que ocorrem hoje no movimento sindical decorrem do estatuto sindical. Às vezes, tem um dispositivo que não é muito claro, tem um dispositivo dúbio, tem um dispositivo que é contraditório a outro dispositivo do mesmo estatuto, e isto é questionado na justiça, que não entende o movimento sindical. O Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, as instituições públicas não estão ainda preparados para compreender o que é o movimento sindical. Nós não vemos direito sindical nas faculdades. Durante a graduação, é en passant, dentro de um módulo de direito do trabalho, se o professor tiver a boa vontade, ainda dá assim um dia, uma aula, não é o dia todo, é uma aula, duração de 2 horas, um pouquinho de conteúdo sindical. E se o professor gostar de direito sindical, porque normalmente os professores também não gostam de direito sindical. Então, já passam a ideia para o aluno de um mau sindicalismo, más práticas. E o aluno já sai da faculdade não sabendo de direito sindical ou sabendo errado o direito sindical, já com a imagem pré-construída. Então, o movimento sindical ele precisa reconstruir essa imagem, precisa reassumir o seu papel de protagonismo, de protagonista na realização do que seja de direção sindical. Eu vou pedir o Dino para passar uns vídeos, eu tinha trazido vários vídeos, Juvenal, e iria intercalando e comentando alguns deles. Eu reduzi boa parte desses vídeos e vou apresentar alguns trechos de alguns deles. Alguns aqui a gente interrompe na hora necessária. Certo? Vamos começar? Dino, por favor. Registrou o momento em que a rua onde fica a sede do Sindicato dos Motoristas, no centro, virou uma praça de guerra. Primeiro, fogos são disparados. Logo depois, é possível ouvir pelo menos 2 rajadas de tiros. Dentro do prédio, integrantes da atual presidência do sindicato se escondiam da oposição, que protestava contra os critérios da eleição da categoria. A polícia militar cercou os manifestantes e jogou bombas de gás lacrimogênio. 8 pessoas ficaram feridas. Uma está internada em estado grave em um hospital da região. Tivemos notícia que haviam havido disparos de arma de fogo de ambos os lados. A área foi isolada para a perícia, mas foi possível registrar o resultado da batalha. Vidros estilhaçados, pedras e muitas marcas de tiros. Dentro do prédio, a situação é parecida. Pelo menos 8 andares do prédio do Sindicato dos Motoristas foram atingidos por vários tiros. Nós estamos no 5º andar.
Aqui nós temos marcas de disparos no corredor e também tiros que acertaram a janela aqui na parte de cima. São balas, segundo a polícia, de grosso calibre. Foram tantos disparos que alguns acertaram o teto do andar. Os protestos da chapa de oposição começaram logo cedo, quando terminais de ônibus foram fechados. E por causa do tiroteio da noite, a eleição para a presidência do sindicato, prevista para hoje, foi adiada para a semana que vem. Esse vídeo aí foi de São Paulo. Em 2013 foi necessário o Ministério Público fazer as eleições, porque o movimento sindical, quer dizer, essa entidade sindical, não tinha condições de realizar as eleições. No final das contas, morreram várias pessoas e a própria polícia teve que interditar o acesso nas quadras com medo de tiro. Ficou uma oposição de um lado da rua e a situação dentro do sindicato entrincheirada, trocando tiro. E a população com medo, a população com receio, teve que ser desviada para não passar nem sequer na rua desse sindicato. Vamos outro. A Polícia Civil investiga um suposto golpe contra o Sindicato dos Comerciários de Niterói, São Gonçalo e outras 5 cidades. A presidente da instituição teria desviado milhões de reais e estaria vivendo uma vida de luxo. Os agentes encontraram cópias de cheques e notas promissórias que ultrapassam R$1 milhão. Também foram apreendidos computadores, armas e munição. No sindicato, os policiais da delegacia fazendária tiveram que arrombar a porta, já que nem os funcionários tinham autorização para entrar. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em diversos endereços, entre eles uma mansão em Cabo Frio, na região dos Lagos, avaliada em mais de R$1 milhão. De acordo com a delegada responsável pelas investigações, Rita de Cássia levava uma vida de luxo e tinha carros que custam mais de R$200 mil. Ela é suspeita de desviar parte da taxa paga pelos comerciantes para que os empregados trabalhem aos domingos e feriados. As empresas que pagavam a contribuição também serão chamadas para depor. Esses vídeos todos vocês encontram no YouTube. São vídeos que estão públicos. Então não é um vídeo que eu estou trazendo só para vocês, eles já estão publicados. Foi do YouTube que eu tirei. Vamos a outro. E a sede do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Fast Food de São Paulo, em Perdizes, na Zona Oeste, foi destruída hoje de manhã. A suspeita é que os envolvidos façam parte de uma das chapas que disputam a diretoria do sindicato. Essas imagens mostram um momento do ataque. Ao fundo ouvimos vários rojões. Alguns estouram dentro da casa. Por causa da confusão, a Avenida Sumaré chegou a ser interditada. O Irles trabalha no sindicato e chegou cedo para organizar a votação. Ele estava na casa na hora que ela foi invadida. Aconteceu que chegaram 5 ônibus de pessoas aqui, armadas com rojões, e já foram pedindo para adentrar o sindicato. A gente falou que a partir de 8 horas a gente abriu os portões para as eleições. Só que eles já foram sacando armas e rojões e destruíram tudo. Nessas fotos vemos como ficou o sindicato depois do quebra-quebra. As salas estão destruídas, os arquivos revirados e muita coisa foi queimada. O secretário-geral do Sindifest disse que o motivo do quebra-quebra foi uma disputa eleitoral dentro do sindicato. A Chapa 2, ela perdeu o direito de participar do pleito eleitoral. Aí hoje cedo eles vieram e invadiram, atacaram tudo aí. Eu conversei com um policial que é o responsável por essa ocorrência. Ele não quis gravar a entrevista, mas me disse que 3 pessoas foram levadas para a delegacia depois da confusão, que outras 3 ficaram feridas, foram levadas para hospitais da região e que o pessoal do sindicato fez um levantamento que apontou que alguns equipamentos foram roubados. Tem mais algum, Gino? Foi deflagrada hoje a 5ª etapa da Operação Mar de Lama, em Governador Valadares. A polícia cumpriu 2 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de busca e apreensão. Um dos presos foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários. Ele foi flagrado recebendo suborno para favorecer a empresa de transporte coletivo da cidade. E este flagrante você confere com exclusividade a partir de agora. Policiais federais estiveram na sede do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e recolheram documentos que podem servir de provas para as investigações.
A Polícia Federal e o Ministério Público descobriram que a empresa de transportes coletivos de Governador Valadares estava fazendo pagamentos indevidos ao sindicato para garantir acordos em processos trabalhistas e apoio em campanhas para o aumento da passagem no município. A empresa não estava conseguindo o repasse do aumento do valor da passagem do transporte público. Então, qual que era o objetivo e qual era o esquema? Com a deflagração da greve, a empresa justificaria de forma pública também que não seria possível fazer o aumento do valor do salário dos trabalhadores, exatamente porque não teve o repasse do aumento do transporte público. Ou seja, foi uma greve já organizada, uma greve já tramada, para que no final a empresa pudesse ter lucro com essa greve, que seria exatamente com o aumento do valor das passagens. Uma outra situação que nós pudemos identificar ainda foi com relação a possíveis acordos escusos realizados junto à Justiça do Trabalho. Haja vista que na época existia uma demanda, ou melhor dizendo, acredito que são várias demandas que eram realmente patrocinadas pelo sindicato e por advogados do sindicato, demandas essas que totalizariam um valor de cerca de 2,5 milhões de reais. E o próprio presidente do transporte coletivo fala expressamente com o presidente do sindicato que deixaria com ele 1,5 milhão de reais e ele deveria tentar negociar. Então, se ele conseguisse negociar por valor menor, o que passasse era dele. O presidente do Sintro-GV, Jorge Ferreira Lopes, foi preso em Aimorés hoje pela manhã. Ele foi afastado da função e teve os bens bloqueados. O outro mandado de prisão foi de Roberto José de Carvalho, sócio proprietário da empresa valadarense de transporte coletivo, que já estava preso em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, desde a terceira fase da Operação Mar de Lama. A polícia também descobriu que Roberto José de Carvalho, dono da empresa valadarense, além de pagar propina, também guardava as provas da corrupção. Durante o mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou um pendrive com gravações em vídeo do momento das negociações e do pagamento de suborno ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Governador Valadares, Jorge Ferreira Lopes. Os vídeos registram 4 encontros. Em um deles, Roberto oferece R$500 mil. Bom, o que nós tínhamos conversado aqui, 500. Não foi isso que nós conversamos? Acha, você não... Não, eu não anotei na hora. Eu nem anota, né? Mal sabia o presidente do sindicato que ele estava sendo filmado. E o empresário conclui. Pois é. Aí eu te faria essa proposta. 510 parcelas. Vamos passar. Tem mais um? 18 processos. A proposta era que o sindicalista fechasse acordos em processos... Então encerremos aí os vídeos. Na realidade são muitos vídeos, eu tenho vários vídeos e estou tentando colocar só as partes principais de alguns desses vídeos. O que nós podemos fazer nesse quadro? Veja bem, esse quadro não espelha a realidade, toda a realidade sindical. Essa parte espelha uma banda podre do movimento sindical. Certo? Concordam? Mas vocês viram que tem provas aí. Nessa parte ruim do movimento sindical, tem provas. A polícia pegou provas. E mais, não foi nem o Ministério Público do Trabalho, foi a polícia, com o Ministério Público Estadual. Tem várias condenações, eu estava olhando a jurisprudência, várias condenações de sindicalistas. Também em razão de propinas, em razão de negociar a convenção e acordo coletivo. Tem também outros processos, aí já na Justiça do Trabalho, por mandatos de longa duração. Existem mandatos de 20 anos. O que vocês acham de um mandato de 20 anos? Não é a reeleição, é o mandato, é de 20 anos. Né? Com 2 eleições, mesmo passando a reforma previdenciária, ele vai se aposentar. Né? Então, veja, tem vários estatutos com mandatos absurdos. O que vocês me dizem de um mandato de 10 anos? É muito? É muito ou é pouco? É muito. O que vocês me dizem de um mandato de 15? Se disserem que 10 é muito, eu suponho que 15 também seja bastante. O que vocês acham de um estatuto
que diz que o edital de convocação das eleições, após publicado o edital, o prazo para inscrição das chapas é de 48 horas. O que vocês acham? Não dá tempo, só dá tempo de se organizar quem já sabia do edital, informação privilegiada. Não dá tempo às oposições. Imagine se esse edital for publicado numa sexta. Outro ponto, os estatutos sindicais, a maioria dos estatutos sindicais não são publicados na página da entidade sindical. Toda entidade deveria ter o seu estatuto publicado na página da entidade. Estatuto é para ser público, é para que todo trabalhador tenha acesso, conheça a sua entidade sindical, olhe para o estatuto e diga, eu acho que a minha entidade sindical realmente é uma entidade democrática, permite eleição, me dá o direito de eu me filiando a ela, eu poder falar nas assembleias, enfim, o estatuto tem que ser público. Os sindicatos precisam atrair mais gente para o movimento sindical, convencer pessoas para se filiarem às entidades sindicais. Mas se a entidade sindical esconde o seu estatuto, isso já é um complicador para convencer as pessoas a se filiarem. E voltando a este quadro, o que nós fazemos? Estatutos que permitem perpetuação na diretoria. Esses estatutos precisam ser revistos. Eu não digo estatuto que permite eleição e a categoria vai e escolhe quem ela quer. Às vezes ela quer a reeleição de um diretor, né, de um grupo que está fazendo bom trabalho, reelege uma vez, reelege duas, reelege três, enfim, é vontade da categoria. Agora, esse processo tem que ser um processo democrático. É preciso realmente dar a oportunidade à categoria de ela escolher quem ela quer que a dirija. No próximo ano, nos próximos anos, esta faculdade é um direito fundamental das categorias, dos trabalhadores, filiados e não filiados, pelo simples fato de pertencer à categoria. E o que nós fazemos para mudar essa compreensão que se tem no movimento sindical, essa imagem que se tem do movimento sindical? Veja, o primeiro vídeo que eu apresentei, não sei se vocês se recordam, não é, há uns 10 minutos atrás, 15, não sei mais, começou com tiros. Vocês viram rajadas de tiro, rajadas. E ali não era só de revólver, não. Eu estive no sindicato, eu fui ver como é que era o sindicato. Fizemos a simulação. Quem estava lá embaixo, quem estava lá em cima, como é que era o tiro. É uma coisa de terror. É uma guerra. A eleição sindical se transformou numa guerra. Em muitas entidades, não em todas, obviamente, tudo que eu disser, coloque sempre esta exceção necessária. Tá? E, às vezes, a exceção não é o que se pinta. E também, às vezes, muitas vezes, a prática é exatamente o contrário. Eu não vejo que todas as entidades sindicais têm suas eleições com violência. Nós sabemos que a maioria faz eleições, realiza eleições com paz, com tranquilidade, dentro da tranquilidade natural de um processo eleitoral. Mas existem violências, sim. Em muitas eleições tem um quadro de violência. Tem entidade sindical que não consegue realizar a eleição. E o Estado não pode ficar realizando essas eleições. Aliás, nós passamos 20 anos, mais de 20 anos, para tirarmos o Estado de dentro do movimento sindical. As pessoas que são um pouquinho menos novas, não é todo mundo aqui é gente nova, eu acho que o mais velho deve ter 15 anos aqui, né? Então, as pessoas que são menos novas devem se lembrar que antes da Constituição de 88, quem realizava as eleições era o Estado, era o Ministério do Trabalho, e na hora da apuração era o Ministério Público do Trabalho que ia verificar mais uma vez se estava tudo ok, ia apurar os votos. Então, era uma intervenção nítida do Estado dentro do movimento sindical, realizando as eleições sindicais. Passamos 20 anos para destruir aquele modelo, para tirar o Estado de dentro
das eleições sindicais, tirar o Estado de dentro do movimento sindical. Conseguimos com a Constituição de 88. E, pasme, o movimento sindical agora está querendo chamar o Ministério Público, o Judiciário, para dentro dele. O que eu recebo de pedido de entidade sindical para a gente realizar a eleição, olha, nós não podemos realizar a eleição. Só em situações excepcionais. Um caso como esse de São Paulo, dos rodoviários de São Paulo, justificou a intervenção no processo, não foi na entidade, foi no processo eleitoral, porque tinha risco de vida. Tinha risco de vida, vocês viram aí como estava o risco de vida. A categoria não tinha condições de realizar as eleições. Mas ali foi algo excepcional. O movimento sindical precisa caminhar com seus próprios pés. Tem que esquecer o Estado. Deixar o Estado para o último grau, somente mesmo quando não houver uma outra saída. As soluções têm que ser encontradas e buscadas dentro do movimento sindical. Porque senão nós vamos ter, pela eternidade, uma interferência do Estado. Vez por outra eu recebo alguém para dizer, doutor Gerson, estamos com dificuldade lá nas eleições. Tem como o Ministério Público fazer as eleições? Não é nosso papel. Quando nós realizamos as eleições, na realidade estamos tomando uma função, uma atribuição que é específica das entidades sindicais. Então, liberdade. A liberdade passa necessariamente por uma construção. Como é que eu, ser humano, isto vale também para as pessoas jurídicas, como é que eu quero ser liberto, quero ter liberdade, e eu não tomo as minhas providências? Se eu não sei caminhar, eu peço a alguém. Se eu não sei fazer alguma coisa, sempre estou pedindo a alguém. Eu preciso caminhar com meus próprios pés. Eu preciso fazer as coisas por mim mesmo. E isso passa pela redação dos estatutos. Muito se poderia discutir sobre esse tema, mas para hoje eu fiquei especificamente com a redação dos estatutos. O que é um estatuto sindical? Para que serve o estatuto sindical? Um estatuto sindical é a constituição, é a lei maior da entidade sindical. É o estatuto que vai reger toda a organização e o funcionamento da entidade sindical. Os estatutos devem ser elaborados não para hoje, mas para o futuro, para hoje e para o futuro. Alguma regra, alguma pegadinha, pode ser que acabe gerando o feitiço contra o feiticeiro. Às vezes uma diretoria vai e coloca uma regra, diz, vou colocar essa regra de modo que só quem pode cumprir nas próximas eleições somos nós. Mas vai que o jogo vira, alguém entra na diretoria e também não vai mais sair. Então, a elaboração do estatuto requer esta responsabilidade e esta impessoalidade na sua elaboração. Eu vou começar aqui, veja, não vou ver todos os slides, mas vamos ver alguns desses slides. Estatuto de estruturação do sindicato. Estatutos devem assegurar a democracia. Democracia na entidade sindical. Esta é a regra número 1. Democracia, mas não só democracia, igualdade. Os sindicatos têm a liberdade de elaborar seus estatutos, mas uma liberdade ampla? Não. Existem limites. A democracia é um desses limites. O estatuto tem que ser democrático, tanto na sua elaboração, quanto nas suas alterações e no exercício desses estatutos. Tem que haver a democracia, assegurar todos a participarem, cada qual nos seus momentos apropriados, tem que assegurar direitos aos sócios, a liberdade de manifestação, a liberdade também de participação em certos atos do sindicato pelas pessoas que não são filiadas, não são associadas. O não filiado também possui direitos sindicais. Não são os mesmos direitos que os trabalhadores filiados, mas também possuem direitos. É por isso que compõem a categoria e são representados pela entidade sindical. A entidade sindical, que é mais próxima da base, ela tende a ter uma legitimidade maior do que aquela entidade sindical que se enclausura no gabinete
no escritório da sua entidade. E qual a conveniência de se elaborar um estatuto? O que é que o estatuto deve ter? Vai depender muito do tamanho da categoria, da natureza da categoria. Vocês acham que uma entidade sindical que trata de motorista de ônibus, o seu estatuto deve ser igual ao estatuto do Sindicato dos Professores? Cada categoria tem as suas peculiaridades, tem um modo de votação. Os motoristas de ônibus, eles têm garagens, então, na hora de realizar uma eleição, é muito mais fácil de se conduzir essa eleição com relação aos pontos onde as urnas vão ser fixadas. É diferente de uma categoria dos motoboys. Cadê o Cacá? Não é? Motoboy já é outra categoria. O tipo de urna, o tipo de votação, de colher o voto é diferente. Os trabalhadores que trabalham nos postos de gasolina, os frentistas, cada posto de gasolina tem o quê? 5 pessoas, 7 pessoas, dependendo do tamanho do posto. Imagine como é a articulação, como é que se dá a assembleia de uma categoria tão pulverizada como a dos postos de gasolina. Como é que se dá a convocação desses trabalhadores? Esses são aspectos que os estatutos precisam prever para poder elaborar as normas, serem elaboradas as normas de acordo com as necessidades e conveniências da categoria. Quando eu comecei a falar aqui, eu disse, olha, quantos têm estatutos novos e quantos de vocês, senhoras e senhores, aproveitaram estatutos outros? Às vezes, uma categoria aproveita o estatuto de outra categoria e acha que é bom o estatuto. Pode ser bom para aquela categoria e não para esta. Os estatutos têm peculiaridades. Cada categoria tem as suas peculiaridades. E o sindicato? É um sindicato municipal? É um sindicato que abrange vários municípios? É um sindicato que abrange todo o Estado? Qual é a dimensão desse sindicato? E isto vai repercutir também nos estatutos. Nos estatutos. Esse material está disponível para vocês, eu acrescentei de ontem para hoje, acho que 3 lâminas, mas de qualquer forma fica disponível. Estatuto, elaboração, publicidade, convocação da categoria, assembleia, ata, redação do texto final, redação, muito cuidado com a redação do estatuto. Às vezes se tem uma ideia, uma concepção do que se quer dizer, mas lembre-se bem, depois de redigido, esta norma ela passa a ser aplicada, interpretada por todas as outras pessoas. Não é mais apenas por quem elaborou. A norma, uma vez redigida, ela alça voo próprio. Quem vai ler esse estatuto, quem vai ler essa norma, vai fazer a sua interpretação. Por isso, a clareza no estatuto, a clareza na redação, a especificidade de cada redação, o detalhe da redação, deve ser construído com um profissional da área, com um advogado. Doutor, olha, a redação vai ser essa. O que é que você acha? Está claro? Está faltando uma vírgula? Cadê o ponto? Uma vírgula pode mudar toda uma redação. Eu participei de uma assembleia, na realidade a categoria, a diretoria grande, diretoria de mais de 40 pessoas, e quando a diretoria é grande, não é incomum que em algum momento da sua vida ela rache. Um diretor começa a se desentender com o outro. Quanto maior a diretoria, maior a possibilidade de surgir conflito. Não é? Aprimora a democracia, mas pode ser que gere um conflito. E foi o que ocorreu. A diretoria rachou, se dividiu. Então, queriam realizar um determinado ato na Assembleia. E a grande dúvida entre as duas partes da diretoria é quem é que vai presidir a Assembleia. Vamos ler o estatuto. Eles estavam se matando por causa disso. Então, vamos ler o estatuto. E o estatuto tinha dizendo em um artigo que as assembleias seriam presididas
pelo presidente da entidade. Na realidade, lá não é presidente, lá era coordenador, pelo coordenador geral da entidade. E um outro artigo do mesmo estatuto dizia que a Assembleia seria presidida por alguém indicado na própria Assembleia. Então, eram dois dispositivos contraditórios. Dois dispositivos contraditórios. Como resolver esses conflitos? E isso, o prazo da Assembleia passando, tinha um prazo para a realização da Assembleia, pelo Estatuto, o prazo passando, já iam ao Judiciário discutir essas questões certamente, aí me procuraram e disse, olha, vamos tentar resolver. Juntei as duas partes da diretoria para tentar extrair um consenso, não foi possível, então só resta o caminho do Judiciário, que aí com 2 anos pode ser que ele resolva. O Judiciário é demorado, tem as regras processuais, tem todo medir um procedimento próprio. Não é nem culpa do juiz, não. O processo tem regras que precisam ser cumpridas. E o outro caminho, mais rápido, era a arbitragem. Vocês observaram que a arbitragem... Quantas vezes vocês, sindicalistas, se utilizaram desse instrumento de arbitragem? Nenhuma. E nunca acabou. E quando for resolver, vai resolver como? Não é? Então, eu sugeri, olha, tem um outro caminho, alternativo, é a arbitragem. Se as duas partes concordarem, porque um dos requisitos da arbitragem é a concordância mútua dos interessados. Então, se os dois interessados confiarem no Ministério Público e quiserem nomear um procurador para resolver o conflito como árbitro, a gente cria a arbitragem agora. E aí resolveram utilizar-se da arbitragem pelo Ministério Público, e a gente resolveu isso, eu acho que foi uns 3, 4 dias, a gente resolveu. E foi só porque precisava, com o processo de arbitragem, abrir uma oportunidade a que as duas partes se manifestem, apresentem suas razões, e o árbitro vai analisar, dentro das razões, quem é que tem razão. Mas esse instrumento da arbitragem é um instrumento útil, muito mais rápido e mais célere. Agora, claro que depende também de confiarem no árbitro. Quando vocês entram no site do Ministério Público para fazer uma denúncia, quem já entrou no site da Procuradoria para fazer uma denúncia? Poucas pessoas, Isso tem um lado bom e tem um lado que não sei averiguar. O lado bom é de quem está representando os trabalhadores, está pedindo uma providência ao Ministério Público, eu suponho, em questões coletivas, ou meta-individuais, que passam dos interesses meramente individuais de um ou dois trabalhadores. O Ministério Público só atua em questões realmente coletivas. Mas quando eu entro lá no site, além das denúncias, tem outras opções. Mediação, por exemplo. Vocês podem pedir uma arbitragem para determinada situação ao Ministério Público. São esses instrumentos que os sindicalistas precisam utilizar mais. Eu diria que o próprio movimento sindical também precisa ter as suas instâncias de resolução dos conflitos. Instâncias, digamos, tem um litígio, uma briga entre dois sindicatos, porque o próprio movimento sindical não cria um procedimento de arbitragem feito pelo próprio movimento sindical, pelas centrais sindicais, pelas federações, confederações, para resolver esses conflitos, ao invés de levarem logo para o judiciário. Resolva o conflito. Então, se as entidades sindicais começarem a caminhar e dizer, olha, nós vamos resolver os nossos problemas. Só vamos procurar o poder público, o Estado, em instâncias excepcionais, em casos excepcionais. Nós vamos resolver nossos problemas. Temos condições de resolver através da criação de mediações, instâncias de mediação, instâncias de arbitragem. Nós temos condições. Então, por que nós não resolvemos isso? É para o movimento sindical pensar nesses modos alternativos de solução de conflito. Quando se leva um conflito ao judiciário, vocês sabem que é como uma pessoa que vai ao médico. Uma pessoa vai ao médico,
estava com a unha encravada. O médico aproveita e diz, eu acho que você tem mais alguma coisa, deixa eu olhar aqui, você vai tirar um raio-x, mas doutor, mas é na unha. Não, aproveitar aqui e fazer um check-up. Ó, você vai fazer um raio-x, você tem diabetes? Não sei, pronto, um exame de diabetes, um exame de sangue, um exame disso, daquilo outro, enfim, aí aproveita e diz, olha, essa sua unha, ela não está sarando, tem um outro problema, você sai mais doente do que o que entrou. Como carro velho, está rodando direitinho, aí um dia deu um problema na direção, você leva para a oficina, quando chega lá, o mecânico, o técnico diz, olha, está com problema no freio, na caixa de marcha, na embreagem. Você, como é que esse carro ainda circulava? Pois algo semelhante ocorre com o Estado. Quando se leva um problema para o Estado, é danado para o Estado aproveitar e olhar uma série de outros problemas na entidade sindical. E isto pode gerar um problema muito maior, porque se vai resolver um e se volta com 10. Isto é bom para o movimento sindical? Não é. Quando se tem uma ação judicial, tem a petição inicial, aí lá se vem uma liminar, se for em processo da diretoria, uma eleição sindical, a liminar afasta a diretoria, aí nomeia uma junta governativa, vai ter um mandado de segurança em cima da decisão do juiz, em cima do mandado de segurança tem mais uma liminar, tem um agravo regimental, aí depois vem a ação cautelar, a essa altura não sei quem é mais que está presidindo, vai ter problema no banco, o banco chega lá, o coitado do gerente, ei, quem é agora da vez, quem é que está presidindo a entidade sindical hoje, né? E se for perto de uma data base, de uma negociação coletiva, quem é que vai negociar? Então, a via judicial deve ser a última via que se procura. Não só a via judicial, a demanda ao Estado. O movimento sindical tem que encontrar soluções para os seus problemas e não encaminhar esses problemas para o Estado. Muito bem. Mas o que isso tem a ver com o Estatuto? Tudo. Tudo. Se o Estatuto estabelecer regras de resolução extrajudiciais de conflitos, terá muito mais sucesso para a sua liberdade do que ficar demandando ao judiciário. Aqui são estruturas que os estatutos normalmente colocam, devem colocar, de funcionamento, né? Eu peguei isso aqui dos sindicatos bancários. Olha, tem uma diretoria, um setor jurídico. Todo sindicato, obviamente, tem que ter um setor jurídico. Parece óbvio, mas já me deparei com a entidade sindical que não tinha setor jurídico. Não tinha nem como contratar advogado. E eu falando para ela, entidade sindical, você não tem como contratar advogado, como é que você vai ser um sindicato? Um sindicato que não tem dinheiro para contratar um advogado, fazer a defesa dos trabalhadores, dos representados, e também do próprio sindicato. Como é que se constitui uma entidade sindical dessa? Eu já vi entidade sindical, sabe com quantas pessoas na categoria? 14. 14 pessoas na categoria, não são filiados, não, 14. Eu suponho que todos sejam filiados. Eu acho que este sindicato nunca vai ter oposição, né? O número que tem só dá para fazer a diretoria. E vocês acham que uma entidade sindical dessa, como esse tipo que eu acabei de mencionar, com 14 pessoas, vocês acham mesmo que um sindicato desse tem condições de contratar advogado, pagar o aluguel da sede, né, pagar luz, água, telefone, pagar um contador, pagar o funcionário? Esse sindicato vai ter condições de existir? Não vai. Mas nós temos a entidade sindical com 14 pessoas. Né? É esquizofrenia de pulverização sindical. Todo mês tem sindicato novo na rua e vários pedidos tramitando na Secretaria de Relações do Trabalho, que não consegue dar cabo da demanda de pedido de novas entidades sindicais. Muitos casos se justificam e muitos outros não se justificam. Tem entidade sindical que é muito específica. Entidade sindical das trabalhadoras em empresas de confecção de roupas femininas, íntimas
de lingerie branca. O nome não é exatamente este, porque não recordo de cor o nome completo e a sucessão das palavras. Mas a entidade sindical é exatamente esta. É uma entidade organizada para defender e representar apenas as trabalhadoras neste ramo de atividade de roupas íntimas, femininas, lingerie branca. Onde é que nós vamos parar? O movimento sindical fica preocupado, e com razão, o presidente da entidade sindical, vendo a hora. Todo dia tem que ler o diário oficial, tem que ler os jornais, com medo de que surja uma entidade sindical na sua base. E aí lá se vem aquelas assembleias que nós sabemos, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes assembleias feitas em lugares ermos, distantes, e nós nem temos certeza se a assembleia realmente se realiza. De repente aparece uma ata, não é? A comissão profundadora do sindicato, não sei das quantas, aí vem lá uma ata, a gente não sabe nem se essa assembleia de fato existiu. Qual é a categoria? Oficial de Justiça. Eu fui oficial de Justiça também já. Foi 5 anos oficial de Justiça. Pois voltemos aqui. O que um estatuto deve ter? Normas estruturais, normas de funcionamento, normas eleitorais. Um estatuto bem feito, ele tem que ter uma estrutura. Existem certas normas de que o estatuto não pode esquecer. Ele tem que já prever por antecipação. O estatuto não é para ser alterado toda semana, todo mês. As alterações que se tornarem necessárias serão excepcionais, serão adequações, amodações, acomodações. E isso não ocorre com frequência. Então, vejamos aqui. Normas estruturais, normas de representação, quem é que representa a entidade sindical? É o presidente, é o coordenador, e nas suas faltas, quem é que vai representar a entidade? Normas de administração. Muitas vezes, o líder sindical, e neste ponto está certo, enquanto ele é eleito, alguém que se sobressaiu na categoria, é eleita, a pessoa é eleita presidente do sindicato. E aí assume uma estrutura sindical. Essa pessoa tem alguma noção administrativa? Será que está preparada para administrar uma entidade sindical? Ela entende alguma regra de administração? Porque o líder sindical ele vai trabalhar, pelo menos, em 2 frentes. Ele vai ter uma frente administrativa, vai ter que administrar o sindicato, vai ter que cuidar das contas, vai ter que verificar quanto entra, quanto sai. O presidente tem que zelar pela parte administrativa, vai ter que ter quantos funcionários, 2, 3, 4, 5, quantas pessoas a entidade sindical precisa, vai ter que fazer um plano orçamentário da entidade sindical. As pessoas estão preparadas para fazer isso? A segunda frente é fazer a luta lá da base. É representar e defender os trabalhadores. É fazer a convenção coletiva, o acordo coletivo, é enfrentar a empresa, é negociar com a empresa, é dar informação aos trabalhadores. Tudo isso passa pela entidade sindical, pelo presidente da entidade. E as normas estatutárias é quem deve estabelecer as competências, as atribuições internas, quem faz a função tal, quem faz a função X. Isso é o estatuto. Algumas entidades sindicais adotam um modelo presidencialista, mas concentrado. Como o modelo presidencialista concentrado, tudo é o presidente.
Só o presidente. Sem que a diretoria tenha nenhuma participação. Esta forma de administração concentrada até dá certo nas entidades menores, nas entidades pequenas. Mas uma entidade que já é um pouco maior, aí vai ter que dividir a atribuição. E o Estatuto deve prever a forma de se dividir as atribuições. Os mandatos, composição da diretoria, mandato, eu acho que é hora do movimento sindical já estabelecer regras de mandato. Regras de mandato. Eleger pelo menos um número de anos, uma duração do mandato, para evitar os abusos no poder, os abusos de mandato. Os justos acabam pagando pelo pecador. Quando se tem uma entidade sindical que não cumpre as regras democráticas, as regras constitucionais, aí acaba sendo formada uma jurisprudência negativa. Vocês concordam que aquela súmula do Tribunal Superior do Trabalho, se não me falha a memória, é a 369, que diz que só serão estáveis 7 titulares e 7 suplentes da diretoria, mesmo que o número de diretores seja maior? Você acha que esta súmula está certa? Quem acha que está certo, levante a mão. Só por desencargo de consciência, quem acha que está errada, levante a mão. Tem gente que não sabe ainda, que não levantou a mão nem de um lado nem do outro, não é? Então, veja bem, esta súmula é uma súmula que foi construída por culpa dos sindicalistas que abusaram. Eu mesmo participei de um processo judicial na condição de fiscal da lei, em que a entidade sindical tinha na sua base 200 e poucas pessoas, não recordo, é algo em torno de 250 pessoas na base. E o número de diretores era de 118 diretores, ou seja, a metade da categoria. Isto era nos anos 90. E quando eu vi, disse, não, aí não pode. Seria uma forma de a entidade sindical estender a estabilidade para o máximo de pessoas possível. E as empresas questionaram. Alegaram, olha, isso ofende o princípio da razoabilidade, não é razoável. Uma entidade sindical que tem 118 representantes, 118 diretores, está errado, não pode. Fere qualquer bom senso. Isto foi uma situação que eu peguei. Depois peguei outras situações semelhantes, não tão absurdas quanto esta, mas outras situações semelhantes. Esse tipo de questão acabou sendo discutida em várias instâncias no judiciário. E sabe o que foi que o Tribunal Superior do Trabalho acabou fazendo? Acabou dizendo assim, ó, já que eu não tenho critério para dizer de quanto será o número ideal nessa diretoria, eu prefiro adotar a CLT. A CLT dá um critério, que é de 7, e acabou-se. Melhor do que o judiciário ficar com um critério subjetivo. Então, eu vou adotar um critério objetivo, é o que está na CLT. E acabou fixando de que o número de estáveis é somente de 7. Mas quem foi que levou a essa construção da jurisprudência negativa? Foram os sindicalistas que abusaram da liberdade sindical. Não foram todos os sindicalistas, não, vejo bem. Foi uma minoria que abusou da liberdade sindical e levou à construção de uma jurisprudência que afeta hoje todo mundo. Então, um grupo minoritário gerou uma jurisprudência geral. Gerou a jurisprudência geral. Por isso que é necessário que o movimento sindical comece a se organizar, não esperar que o Estado... Eu deixei o meu alarme aqui, mas aí não é não. Não é de se esperar que o Estado é quem faça esse papel, porque o Estado não vai compreender a realidade sindical. Aquela entidade sindical que eu falei agora há pouco, que tinha 14 pessoas na diretoria, o número de 7 diretores estáveis está bom?
Está. Sindicato pequeno desse, acho que 3 pessoas, uma pessoa, na realidade, uma pessoa toma de conta de um sindicato desse. 2. Sindicato pequeno. Mas imagine uma entidade sindical dos trabalhadores no comércio. A categoria de comerciário aqui em Curitiba tem quantos, mais ou menos, na base? Tem ideia? Tem uns 100 mil? Né? Pelo menos superior a 80 mil. Aí vocês acham mesmo que aquela entidade sindical de 14 pessoas, que requer um número de dirigentes, é o mesmo número para dirigir um sindicato grande como o do comércio? Não é. São 2 realidades distintas. Então, se o movimento sindical começasse a fazer essa reflexão, diz, olha, então nós vamos criar nossas regras. Vamos criar regras dentro de uma razoabilidade. Vamos criar proporção. Vamos criar proporção. É melhor criar essas regras do que o Estado vir e criar o modo dele. O Estado vem criar o modo dele, é o modo do Estado. E aí acaba prejudicando muitas entidades sindicais. Mas se o movimento sindical se organizar, fizer uma limpeza nos seus estatutos, fazer uma organização direitinho, eu acho que dá para o movimento sindical dar uma volta por cima do que a imprensa anda pregando e da imagem que anda formando em cima das entidades sindicais. Normas de funcionamento, como é que vai ser o custeio, as reuniões, não é? As assembleias, de quanto vai ser o quórum, primeira chamada, segunda chamada, destituição de diretores. Olha, tem algumas regras também que precisam ser observadas. Uma entidade sindical me procurou, deve estar com uns 15, 20 dias aproximadamente, e disse, doutor Gerson, nós estamos com um problema, é que nós queremos expulsar um dos membros da diretoria. Fez lá umas coisas erradas e nós queremos expulsar. Mas nós nunca expulsamos ninguém da diretoria. Será a primeira vez. Como é que a gente faz para fazer um processo limpo, um processo justo? Eu disse, deixa eu ver o estatuto. Aí fui olhar o estatuto. Ele disse, olha, é interessante, no estatuto de vocês não tem regras de procedimento. Tem só dizendo as situações em que o diretor sindical poderá ser expulso, mas não tem as regras de procedimento. Como é que se dá a nomeação da comissão? Em quanto tempo essa comissão tem que acabar esse processo de apuração? Qual é a votação suficiente, não é, para a expulsão? Não tem regras estabelecendo o tempo de defesa. Não pode haver nenhuma punição, expulsão ou punição de qualquer outra forma, sem o direito de defesa. O estatuto tem que estabelecer o direito de defesa, tem que ser uma defesa razoável. Defesa de 24 horas não é prazo. A pessoa que recebe uma notificação de uma punição, uma provável punição, algo que está pendente sobre a cabeça dela, primeiramente vai ter que contratar um advogado. Eu vou atrás de um advogado. Isso não dá para se realizar em 24 horas. O advogado vai precisar se reunir, vai querer documentos, vai precisar elaborar a peça processual. Isso não se faz em 24 horas. Então, um prazo exíguo de defesa é o mesmo que não ter. É um faz de conta. Então, o prazo de defesa tem que ser um prazo razoável. Tem também que ter um prazo para recurso. É constitucional. Tem que ter um prazo para recurso. Recurso para quem? Recurso para a Assembleia Geral. Alguns estatutos sindicais hoje criam a Assembleia, que é a soberana de qualquer categoria, criam um conselho consultivo ou deliberativo, intermediário, e aí é que vem a diretoria. O papel desse conselho é decidir as questões urgentes, que são da competência originária das assembleias, e também decidir algumas questões ad hoc da Assembleia, até que a Assembleia corrobore a decisão, enfim, tomar decisões emergenciais. Nos estatutos que tiverem esse conselho deliberativo ou conselho consultivo, então os recursos são destinados a esse conselho, pelo menos até que a Assembleia se reúna outra vez. Tá? Imagine um estatuto que não tenha prazo nenhum de defesa, não tenha nenhuma regra procedimental.
Como é que se vai punir ou expulsar alguém da diretoria? É difícil. Não é fácil. Tudo que se fizer pode ser questionado depois, porque não tinha regra estatutária estabelecendo nenhum rito, nenhum processo. Meu presidente, eu tenho quanto tempo ainda? Que horas são? Meia hora. Eu vou correr aqui. Ora, eleições, eu vou pular eleições, já falei tanto de eleição, já falei aí para vocês também, apresentei alguns vídeos, não é? Eu vou pular isso aqui, eu quero começar a lhes apresentar alguns modelos de normas estatutárias com que eu me defrontei. Aqui as causas mais comuns que a gente vê em eleição, né? Violência, resistência à realização das eleições, violação de direitos eleitorais, interferência de empresa, né? Sabe que às vezes a empresa toma partido, né? Isso tudo causa nulidade. Esse material, pessoal, está com vocês. Olha essa jurisprudência que eu trouxe aqui, como é interessante. Ela diz, em síntese, de que a entidade sindical, a diretoria, todo mundo tem que cumprir o seu estatuto. Por isso que é importante o estatuto, porque o estatuto vincula. Qualquer conduta que ofender o estatuto é nula. Seja de quem for, seja da diretoria, seja em época de eleição de quem esteja concorrendo, seja um ato praticado na Assembleia, a regra é o estatuto. Se a Assembleia quiser passar por cima do estatuto, ela reveja o estatuto, ela mude o estatuto. O único controle do estatuto, que está acima do estatuto, é a Constituição e as normas de ordem pública. O estatuto não pode estabelecer sobre o direito penal, sobre o direito tributário, não é? Então, tem regras públicas de que o estatuto não pode tratar. Mas, tirante isso, o estatuto tem que ser cumprido e obedecido. Eu trouxe aqui uma decisão do TST. Eu vou ler aqui com os senhores. Ó. Salientou a Corte Regional que a duração do mandato fixada em 5 anos não se molda à previsão legal de 3 anos inscrita no artigo 515, letra B da CLT. Veja, o mandato era de 5 anos. Na linha da jurisprudência consolidada no âmbito da Suprema Corte e deste Tribunal Superior do Trabalho, a estabilidade conferida aos dirigentes sindicais apenas alcança o número de 7 dirigentes e respectivos suplentes, na exata conformidade dos artigos 522 da CLT, combinado com o artigo 8º, inciso 8 da Constituição. Por essa mesma ratio decidente, pode-se concluir a recepção do artigo 515, letra B da CLT, no qual prevista a duração dos mandatos sindicais pelo prazo de 3 anos. Foi a decisão da 7ª turma do ministro Douglas Alencar. Não é só essa decisão do TST. Eu já me deparei, 3, eu tenho certeza, 3 decisões do TST de turmas diferentes, fixando o mandato em 5 anos. Em 3 anos. Em 3 anos. O que que isto significa? Eu vou ler mais uma jurisprudência para colocar o que que isso significa. Olha aqui. Aqui é outra decisão do TRT da 23ª Região. O artigo seletista e comenta é o 515, aquele mesmo. Por seu turno, estabelece que o mandato de 3 anos é requisito objetivo para reconhecimento legal do sindicato. Além disso, o dispositivo infraconstitucional não fixa um prazo mínimo para a duração do mandato da diretoria, mas regulamenta a organização sindical, estabelecendo prazo certo e determinado. Sendo assim, é ilegal disposição estatutária que garante aos recorrentes a manutenção de mandato por mais de 3 anos, fato que impõe a destituição da atual diretoria e realização de novas eleições sindicais nos prazos corretamente estipulados pelo juízo monocrático. Em caso, restou demonstrado nos autos que a gestão do sindicato deu causa a danos morais coletivos.
em virtude das condutas antissindicais adotadas e seus reflexos, verifica-se o desprestígio aos direitos coletivos do trabalho, em especial liberdade e representação sindical. E ainda condenou a entidade sindical em reparar danos morais coletivos à categoria. Observe a profundidade dessa jurisprudência. Reconhece que é de 3 anos, o dispositivo da CLT, 515, né, letra B, está vigorando, diz que o mandato é de 3 anos, determina a destituição da diretoria, determina a realização de nova eleição imediatamente e ainda condena a diretoria a reparar coletivamente os danos causados à categoria. Veja o tamanho e o reflexo dessa jurisprudência. Agora, o que eu disse? O que isso significa? Qual o recado? Qual o recado que isso está sendo passado? O recado que está sendo passado é o seguinte: sindicalistas têm casos de abuso na duração dos mandatos. Ou vocês se organizam, ou eu, TST, não sou eu, ele lá, né, ou eu, TST, vou fixar. E já estou dizendo, nós vamos fixar em 3 anos. Então, o TST já está dizendo, olha, vamos fixar em 3 anos. Este é o recado. Já temos decisões de 3 turmas, 3 decisões do Tribunal Superior do Trabalho, e já temos decisões de vários tribunais regionais do trabalho no mesmo sentido. É hora de colocarmos as barbas de molho, não é? E partir para uma fixação. Eu vou fazer outra pergunta. Por favor, pessoal, eu vou pedir que levante o braço de verdade, ou então respondam verbalmente. Vocês acham que o mandato de 4 anos está bom? Está bom? Está bom. Não é? De 2 anos, vocês acham que está bom? Ó, concordo 100% com vocês. Não é? Quem tem um mandato de 1 ano, eu já vi um maluco dizer, nós queremos mandato de 1 ano. Rapaz, um mandato de 1 ano, você só vai tratar de eleição sindical. Não trata mais nada. Terminou a eleição, já vai se preparar para outra, só vai cuidar de eleição. 2 anos é um prazo que não dá para se construir um projeto. Não dá para se construir um projeto em 2 anos. Não faz. Tá? 3 anos, vá lá. Só que nós temos entidades grandes e entidades pequenas. Precisamos de uma regra que contemple os 2 tipos de uma vez só. Uma entidade pequenininha, aquela dos 14 membros, 3 anos está mais do que suficiente, dá tempo ele administrar o sindicato dele, fazer as mudanças, alterações. Mas você pega um sindicato maior, 3 anos não dá, não é suficiente. Tá? 4 anos, razoável. Acho razoável, 4 anos. 5 anos, acho que dá até para se discutir 5 anos, né? Aí precisaríamos, né, ter um debate maior. É assim que se faz as coisas, é com debate, né, com diálogo, construindo, ouvindo as razões de um, as razões de outro, né? Construir. E aí se verifica se 5 anos é uma quantidade de anos bom. Esse é um mandato bom. Dá para se discutir isso. Mas, de cara, 4 anos, acho perfeitamente razoável. Eu vi que a plateia acha que 4 anos é razoável. Mas, veja bem, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e dos tribunais regionais está tendendo a fixar o prazo em 3 anos. A culpa de quem é? É, digamos, do seu sindicato, que o mandato é de 3? É do outro sindicato que o mandato é de 4? É do outro mandato, do outro sindicato, que chega até a 5? Não, a culpa não é desses sindicatos, não. A culpa, pela formação da jurisprudência, é daquelas entidades sindicais que têm um mandato de 10, de 8, e a jurisprudência começa, não é? Começa a criar limites. Espera aí, não pode. Se coloca também na posição da empresa. A estabilidade sindical é desde quando? Desde o registro da candidatura. Vai até quando? 1 ano após, né, terminar o mandato. Suponhamos um mandato de 10 anos. Coloquem-se, por favor, momentaneamente, só por enquanto, na posição de empresa. Você tem um sindicalista lá. Estabilidade desde o registro, tem os 10 anos de mandato, mais um depois, se não tiver reeleição, né?
Mais um depois isso aí vai dar mais de 11 anos. Se ele se candidatar mais uma, pronto, a empresa quebra primeiro do que terminar o mandato dele. Não é? Então, se você se colocar na posição da empresa, dentro do nosso regime, em que a exceção, que a estabilidade é excepcional, no nosso regime trabalhista, a estabilidade é uma exceção. Então, nesse nosso regime trabalhista, a empresa realmente ela sai muito prejudicada com essa interpretação de liberdade a ponto de se criar mandato sob qualquer duração. Por isso que as entidades sindicais precisam começar a se organizar e chegar para os próprios colegas e dizer, ó, colega, você está prejudicando todo mundo. Tem que ter esses cuidados. Está prejudicando todo mundo. Às vezes, até uma demanda que se faz ao judiciário, corre-se o risco de se ter uma jurisprudência negativa. Uma jurisprudência negativa. Quando se vai ao judiciário, e especialmente ao Supremo Tribunal Federal, é preciso se ter uma ideia do todo. Espera aí, eu estou recorrendo para o Supremo. Será que este meu recurso é viável mesmo? Eu estou recorrendo por recorrer? Porque senão vai acontecer o que o Supremo fez agora. Há 2 meses atrás, sobre a taxa assistencial. O que foi que ele fez? O Supremo Tribunal Federal deu uma repercussão geral na causa, julgou e proibiu a taxa assistencial no país inteiro, de quem não é sócio, de quem não é filiado. Proibiu. Mas foi uma entidade sindical, eu acho que era até daqui, se eu não lembro. Eu não conheço a entidade, não conheço o processo com a profundidade das partes, mas eu conheço a decisão do Supremo. Fizemos até um workshop só sobre a decisão do Supremo lá em Brasília, só para discutirmos o alcance da decisão do Supremo. E o que fazer ainda com essa decisão do Supremo? Fizemos um workshop um dia inteiro para discutir essa questão. E o voto, eu conheço como é que foi o voto. Inclusive as ilegalidades do voto. Houve ilegalidade ali no voto. Mas foi um ministro que chegou e disse, é assim, para não cabe mais recurso. Então, alguém levou a questão da taxa assistencial para o Supremo no pior momento que se tinha. Nós estamos passando um momento ruim, não é só no Congresso, não. Todo mundo fala no Congresso. Não. É no Legislativo, é no Executivo. No nosso Supremo, não estamos nos nossos melhores momentos do Supremo Tribunal Federal. Causa trabalhista não leve para o Supremo. O momento não é de levar causa trabalhista para o Supremo nesse momento. Isso se chama pensar em estratégia judicial. Uma ação judicial que se ajuize, que se mova, que se promova uma ação, tem que ser visto dentro de uma perspectiva futurista e do todo. O movimento sindical é um todo. Aquelas ações trabalhistas que levaram a questionar a estabilidade de 100 pessoas na entidade sindical, 100 diretores, é uma luta quixotesca. Não tem cabimento, só faz criar uma jurisprudência que vai prejudicar todo mundo. Não é? Então, a mesma coisa está acontecendo com o mandato. Está acontecendo a mesma coisa com o mandato. O movimento sindical está deixando. Eu sou contra. Eu acho que mandato de 10 anos realmente é muito tempo. Sim, e o que você vai fazer agora? Não, fulano, ele faz as coisas que ele quiser, não tenho nenhuma ingerência sobre ele, nem para conversar. Chegar e mostrar, olha, meu amiguinho, você está prejudicando todo mundo. Você vai ter que fazer uma reflexão. Não é certo que o movimento sindical pague por uma minoria. Não é certo. E essa minoria é quem está fazendo o movimento sindical, construindo uma imagem negativa na imprensa, construindo a jurisprudência negativa. Não pode. Não é certo. Não é certo. Então, o movimento sindical tem que retomar as rédeas e dizer, olha, nós vamos dar uma chacoalhada. Vamos cortar na carne, vamos criar algumas antipatias, mas nós precisamos reorganizar o movimento sindical. Ou o movimento sindical faz,
ou o Estado, por uma ou outra razão, ele vai acabar fazendo, através das ações judiciais, ajuizadas pelos próprios sindicalistas, as brigas internas que tem nas diretorias, e aí vão lavar roupa suja no judiciário. Aqui é outra decisão da 5ª turma, da ministra Cátia, também dizendo que o prazo é de 3 anos, que está em vigor o artigo 515 da CLT. Eu vou ler alguns exemplos aqui de estatutos e a gente encerra. Olhe bem. Artigo 10. Primeiro, deixa eu explicar esses artigos. O número de artigos permanece. Onde tem artigo 10, de fato, eu vi um estatuto sindical cujo artigo 10 tinha esta redação. Eu não coloquei a entidade sindical para preservar, obviamente. Né? Mas leiamos. As eleições sindicais poderão ser convocadas 1 ano antes do término do mandato ou 60 dias antes de terminar o mandato, né? Eu me deparei com essa situação, sabe aonde? No Recife. Vamos fazer a eleição lá. Era um dos vídeos que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? Uma eleição pesada, o pessoal andou trocando tiro na porta da Procuradoria. Na porta da Procuradoria. Veja que se as pessoas vão para uma audiência no Ministério Público e vão armadas e trocam tiros na porta da Procuradoria, por isso aí você tira já como é que vai ser a eleição. E a eleição lá era da seguinte forma. O Estatuto permitia a convocação das eleições 1 ano antes de terminar o mandato. 1 ano antes. E houve essa convocação das eleições. Teve umas brigas internas, enfim, a gente teve que entrar para poder realizar as eleições, pacificar o conflito. Agora imagine o que aconteceu. Esse tipo de estatuto que permite a convocação de eleição 1 ano antes, muitas vezes está esperando um descuido das oposições. Publicar um edital em um momento em que as oposições estejam descuidadas. Aí saiu o edital. Né? Mas cria um outro problema, que foi o que nós detectamos lá. Realizamos as eleições da forma mais desastrosa possível. O que eu chamo de eleição desastrosa? O Estado vem com polícia, com tudo no mundo, sabe? Afasta todo mundo. Olha, quem vai mandar aqui sou eu. E chega o Estado da forma mais desastrosa. Mas foi necessário. Quem ganhou a eleição? A oposição. Faltava, então, ainda uns 8 meses, mais de 8 meses, para terminar o mandato. Era a época próxima à data base. Aí a diretoria foi negociar com as empresas. E a oposição que ganhou disse, opa, não. Quem vai negociar com as empresas somos nós. E a diretoria ainda no cargo, tinha sido candidato à reeleição e perdeu. Disse, não, nós estamos no mandato, até o final do ano o mandato é nosso. Então quem dirige o sindicato somos nós. E outro, não, de jeito nenhum. Você perdeu a eleição. Como é que você, sem legitimidade, vai negociar? Quem vai negociar vai ser a chapa que foi eleita com uma maioria esmagadora. Nós temos a legitimidade. Observa aí esse exemplo, eu uso muito em sala de aula, para distinguir o que é legalidade, né, a diretoria eleita estava dentro da legalidade, e o que é legitimidade. A diretoria, a chapa que foi eleita, né, tinha legitimidade, e a não eleita, mas estava no mandato, tinha legalidade. Imagine agora uma outra confusão que se criou. Novamente tivemos que chamar, foi preciso chamar o Ministério Público, e aí o Ministério Público constituiu uma comissão mista só para negociar na data base. Então, o Estatuto Sindical, que prevê um mandato, a convocação das eleições 1 ano antes de terminar o mandato, não é um bom estatuto. Neste ponto, não é, porque pode gerar muitos outros problemas. Também é claro que o estatuto que prevê que as eleições serão convocadas 15 dias antes de terminar o mandato, aí também
é o outro extremo. Tem que ter um prazo razoável, talvez 30 dias, né, Juvenal? 60, né? Aí 60, não sei, depender da diretoria, da categoria até 90, né, excepcionalmente, né? Mas, enfim, mais um ano é muito. Um ano é muito. Olha outro artigo aqui, no outro estatuto. A comissão eleitoral será composta de, no mínimo, 3 membros. Entre os dirigentes sindicais profissionais diferentes, com sede na capital do Estado. Serão escolhidos pelo diretor 2. Pronto, ele já fez a comissão. A comissão já é dele. Isto, se ele, o diretor, o presidente, ou a diretoria for candidato à reeleição, já tem a comissão eleitoral. Não é? Isto rompe a igualdade. Isto gera uma desigualdade. Isto ofende a democracia, que requer as mesmas oportunidades. Esse estatuto já veio decisão judicial anulando este artigo, esse dispositivo. Eu estou pulando aqui. Olha aquela pérola lá em cima. O que diz? Mandato de quanto tempo ali, pessoal? 12 anos. Já é adolescente? Né? 12 anos. 12 anos. Olha o 65. Ficam de logo conferidos todos os poderes da categoria para que a diretoria executiva do sindicato promova negociação coletiva, tanto para firmar acordo como convenção coletiva, considerando-se para tanto o estado de assembleia permanente. Ou seja, saiu o estatuto, pronto, não precisa mais de assembleia não. A diretoria já recebeu o aval da categoria de negociar em qualquer dia, qualquer momento, ou pode ser em 2016, 2017, 2018, nem precisa mais passar pela categoria. É? Olha o 77. Onde é que está o erro ali, por favor? Onde é que está o erro no artigo 77? É o 77. Oh, o segundo 77, perdão. É o segundo 77. Vamos ler agora em conjunto. Qualquer alteração estatutária será feita por meio de Assembleia Geral. Ok? É isso mesmo, não é? Isso. Mediante quórum de 2/3 da categoria em primeira convocação. Tudo bem, vai lá. Podia ser um pouquinho menor, colocou 2/3, vai lá. E metade em segunda ou última convocação. Metade? A metade? Em segunda convocação, normalmente segunda convocação é qualquer número, não é não? É? Aí eu imagine o sindicato que eu dei exemplo, tá? Sindicato dos comerciários aqui de Curitiba, né? Eu chutei, não conheço, chutei 80 mil trabalhadores. Metade dá quanto? 40 mil. Onde é que você vai reunir esse pessoal? Nem espaço tem. 40 mil pessoas? Não tem. Então, um dispositivo aqui inviabiliza a alteração estatutária. Inviabiliza. Não vai haver alteração nunca. Olha o 19. É obrigatório o voto nas eleições sindicais. Obrigatório? Não tem mais isso não. Voto facultativo. Isso é obrigatório no poder público e mesmo assim ainda tem a justificativa, né, na eleição. Se fosse a metade, 2/3, aí daria o quê? Daria uns 30 mil, né? 30 mil diminuiu 10. Né? Aqui, regras de interpretação, certo? Aqui nós encerramos da seguinte forma. Democracia sindical. O papel dos sindicatos é representar a categoria, a atuação dos sindicatos se pauta na democracia, o fator ético orienta a organização sindical e podem ser opostos aos sindicatos, né, direitos da categoria. Os membros da categoria também possuem direitos. Se vão ao sindicato e não são atendidos,
não é? O sindicato está ofendendo o direito da categoria. As coisas têm que ser bem planejadas. Uma entidade sindical me procurou nas minhas andanças, e dizendo assim: professor Gerson, estou com dificuldade assim, o judiciário está acabando com o movimento sindical, o Ministério Público também. Eu tomei uma decisão. A velha taxa assistencial, né? Vocês já perceberam, né? Eu não gosto muito desse tema, mas não tem como a gente arrudeia e acaba enfrentando esse tema. Quer dizer, eu já tomei a decisão lá no sindicato, não vamos mais fazer homologação de ninguém. Vamos fechar as portas. Você vai fechar as portas? Não vamos mais atender, não. A pior medida que você pode fazer. Porque aí você vai perder a legitimidade com a sua categoria. Você vai criar um confronto com a categoria. Imagine um trabalhador que vai à entidade sindical, comparece no momento da rescisão, liso, sem dinheiro, querendo ganhar os trocadinhos dele da rescisão, para ele ter uma sustentação até o próximo emprego, que eu não sei quando é que ele vai ter um novo emprego. Ele está precisando da guia do seguro-desemprego. Eu chego lá no sindicato, o sindicato fecha as portas. Imagine a satisfação do trabalhador. Não é? Ele vai sair decepcionado. E se o sindicato queria tê-lo como filiado, nunca mais ele pode arranjar um emprego na mesma categoria. Eu tenho certeza que ele não vai mais se filiar. A única possibilidade de ele se filiar é para se vingar. Eu vou me filiar, na próxima eleição eu vou me candidatar, vou fazer parte de uma oposição para tirar esse pessoal daí. Então, a pior saída que se tem. O Estado pode atuar para segurá-los, obviamente, deve expressar a vontade da categoria. Estatuto que não representa a categoria, a vontade da categoria não é um estatuto digno. Não é? São orientados pela organização e democracia, têm a função de estabelecer a vontade da categoria, que, na realidade, quem manda no sindicato é a categoria. O sindicato cumpriu função. Função, tanto no sentido social quanto no sentido jurídico, é algo que o titular tem para com o outro. Função é ter um dever de serviço ou de bem para o outro. Tá? Então, o sindicato ele tem uma função. A diretoria exerce uma função, porque tem um dever perante a sua categoria. Não pode se fugir disso. A diretoria não tem mandato para ela exercer direitos só em benefícios dela própria categoria. Não, ela é um meio, é um instrumento em defesa da categoria. Meus senhores e minhas senhoras, meu tempo esgotou de apresentação. Eu acho que são 18h10, mais ou menos, né? Caso tenha ainda alguma pergunta, não sei se a presidência da mesa permite, mas se permitir, eu estou ainda aqui disponível. Quero agradecer, de logo agradecer, né, por essa oportunidade a todos vocês, especialmente a presidência da mesa, ao Juvenal, ao Antônio Neto, que não pôde comparecer, né, por razões superiores, enquanto nós estamos aqui tratando de assuntos importantes, ele está em Brasília também tratando de assuntos muito importantes, né? E agradecer também ao dileto Alessandro, né, que é da CSP, tá? Meu muito obrigado.